Pois bem, nos nossos últimos vídeos, a gente falou um pouquinho sobre as competências, né, do Enem, o que ela quer ali dentro da nossa proposta de redação. Vimos lá que na competência 1, o que ele quer? A forma correta da língua. Na competência 2, que a gente recorte corretamente dos textos motivadores ali o assunto, o tema específico. E aí não esqueçam de dar uma olhadinha lá nas aulas anteriores, que a gente hoje vai falar um pouquinho sobre como desdobrar essa competência 2. Lembra que eu falei para vocês que a competência 2 ela vai orientar aí a competência 3, 4 e 5, né? Então, se eu conseguir lá a competência 1, os meus 200 pontos, a competência 2, os 200, a 3, a 4, a 5 é consequência. Por quê? Porque na competência 3, o que a gente está querendo? O que o avaliador espera de você? A capacidade do candidato em selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Lá, na competência 2, ele fala dos argumentos relevantes. E aqui a gente está esmiuçando esses argumentos. Então, se eu conseguir compreender a 2, eu vou fazer os meus 200 pontos com certeza aqui na 3. E ele diz o quê? Esta competência verifica se o texto tem uma estrutura lógica, com argumentos bem articulados, em que sustentam a tese defendida, né? Então, se eu conseguir lá recortar perfeitamente a minha tese, dentro dos textos motivadores, a proposta de redação, eu não tenho como errar. Eu só preciso o quê? Que a minha seleção de argumentos case, né? Dialogue com a minha tese desenvolvida. Bem, qual é o nosso roteiro aqui para que a gente consiga os 200 pontos na redação, nessa competência 3? O projeto de texto. O que a gente quer nesse projeto de texto? A avaliação considera se o candidato desenvolve um projeto de texto claro, com uma linha de raciocínio que conduz o leitor a compreender a sua tese e os argumentos que se sustentam. Lembre-se o seguinte: eu tenho uma proposta de redação colocada lá no na minha prova, tenho os meus textos motivadores. E aí, nos textos motivadores, eu consegui perceber qual é a intencionalidade do avaliador. A gente viu isso no vídeo passado. E aí, quando eu percebo a intencionalidade do avaliador, o que eu faço? Construo uma tese. Isso deve estar claramente apresentado na minha introdução. Construir minha tese, vamos arrolar aqui os argumentos que sustentam essa tese, o porquê, né, que a gente tem essa tese. E, por final, a gente vai usar uma intervenção, uma solução, uma conclusão, dizendo como eu vou resolver esse problema. Então, essa é a minha estrutura, né, esse é meu projeto de texto. O que, porquê e como, né, ou para quê. Eu até costumo dizer assim, se no texto dissertativo e argumentativo você consegue responder essas 4 perguntas, o que, como, porquê e para quê, eu já consegui fazer todo o enunciado ali do meu projeto de texto, tá bom? Então, seleção e relação de argumentos. É importante que os argumentos escolhidos sejam relevantes para o tema e que sejam bem relacionados entre si, formando uma cadeia lógica de raciocínio. Eu não posso escolher um argumento que contradiga ao outro. Vamos falar aqui sobre a nossa herança. Eu não posso dizer, por exemplo, que a Lei Áurea, né, ela foi algo positivo para a construção dessa herança cultural, já que possibilitou a abolição da escravatura, né, ou seja, deu certa liberdade, né, ao mesmo passo que eu considero que a coroa foi a grande influenciadora da não construção dessa identidade africana junto à nossa colonização. Por quê? A princesa Isabel, que é quem assina a Lei Áurea, ela é representante da coroa. Então, são 2 argumentos que não se completam, né? Não se casam, não se sustentam. E eu preciso ter esse desenvolvimento de uma cadeia lógica, né, de raciocínio. Bem, a gente também, né, quer que vocês partam para uma organização e interpretação coerentes, né? Os argumentos precisam ser organizados de forma clara e coerente, facilitando a compreensão do leitor.
é fundamental que o candidato interprete os dados e informações mostrando como eles se conectam com o seu ponto de vista. E aqui os textos motivadores, eles são ótimos para orientar essa nossa visão. Eu, inclusive, digo o seguinte, as redações Nota 1000, nesse ano de 2024, elas têm clara ligação, primeiro, com os textos propostos por universidades como FUVEST, a do Paraná, a do Maranhão, que colocaram textos, né, para, digamos assim, para a leitura obrigatória, em que falava sobre essa importância da representatividade e da aceitação de que a nossa cultura ela tem uma formação eurocêntrica e africana, né? Não é uma coisa só o nosso colonizador, né? Não está só ao homem europeu, não é só digamos assim, a figura digamos assim, do malfeitor, mas também aquele povo que constrói, digamos assim, os nossos valores. E aí falaríamos dos povos originários e dos africanos, né? Ainda, quando eu estou falando, foi claramente colocado isso nesses textos Nota 1000, como também um olho muito clínico em cima dos textos motivadores, tá bom? Então, não esqueçam de organizar e interpretar os textos de vocês no valor do padrão ali dos textos motivados pelas outras universidades que não estão dentro do Enem, Brasil afora. Outro, defesa do ponto de vista. O texto deve demonstrar a defesa do ponto de vista do candidato, utilizando exemplos, dados e informações que o sustentem, tá bom? Então, quanto mais comprovado for o meu ponto de vista, quanto mais informações eu puder ali fazer como colcha, né, como base, é exatamente aquilo ali que o avaliador vai perceber, que eu tenho autoridade e respaldo naquele assunto, né, naquele tema e principalmente, né, dentro daquela tese. Outro, a autoria. O texto deve demonstrar autoridade e autoria do candidato, ou seja, ele deve ser capaz de apresentar informações de forma original, utilizando suas próprias palavras e construindo sua própria linha de raciocínio, mesmo que utilize informações de textos motivadores. Eu até costumo dizer o seguinte, a paráfrase aqui é muito bem-vinda. O que é paráfrase? É quando eu entendo um texto e recrio sobre as minhas próprias palavras, né? Inclusive, digamos assim, isso seria até uma resenha. A paráfrase, eu estou recriando o texto proposto dentro das minhas palavras. E a resenha, que digamos assim seria a excelência no nosso texto dissertativo argumentativo, é quando eu coloco esse meu ponto de vista. Mas voltando à paráfrase, você pode até usar, né, as informações contidas na prova, mas use de forma parafraseada, tá bom? Não de forma copiada. Ainda, né? Quero que vocês percebam que nessa competência existem erros que não podem ser cometidos de forma alguma. Fugir ou tangenciar o tema. Por isso que eu tenho muita preocupação em que vocês façam uma correta compreensão lá dos nossos textos motivadores junto à proposta de redação. Outro, ausência de desenvolvimento ou desenvolvimento fraco dos argumentos. Enuncie ali 2 argumentos, um para cada parágrafo e sustentem isso de uma forma clara, né, e, né, digamos assim, relacionada, dentro de uma linha de raciocínio. Falta de organização e coerência. Não esqueçam que o texto precisa ser coeso e coerente, sequência lógica, raciocínio lógico, além de ser bem articulado. Repetição de informações ou ideias sem aprofundamento. Eu posso até retomar as ideias faladas, mas eu tenho que evoluir nas informações trabalhadas, ok? E outra, a falta de autoria. Ninguém quer cópia de texto, nada de usar muita citação, citação fica enfadonha, recopiar texto motivador também não combina com a autoria de texto, ok? Então, nesse diálogo que nós fizemos sobre a competência 3, basicamente nós vimos o quê? Que o texto precisa ser bem articulado, né? Assim como propõe que o texto seja autoral,
que ele tenha um raciocínio lógico e que ele seja bem arrumado aí, tese, argumentos e conclusão, tá bom? Até a próxima!